Está a passar por uma estação de espera em que parece que nada acontece. Ou está a ser difícil lidar com opositores e com críticas. Então fique comigo até ao fim. Deus quer consolar a sua alma. Hoje vou falar sobre uma mulher que era vista como inútil, mas que fez parte do grandioso plano de Deus para a nação de Israel. Ela deu à luz o último juiz profeta que ungiu os dois primeiros reis de Israel. Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o rei que unificou as tribos na Idade de Ouro. Se é a primeira vez que está aqui no canal, o meu nome é Sandra Cruz Rosa, eu sou professora de Teologia e estamos na série Heróis da Fé, onde descobrimos personagens fantásticas que mudaram a história e que são um exemplo para a nossa vida. Como era a sociedade hebraica no tempo dos juízes? Durante o período dos juízes, a sociedade hebraica passou por um período de transição entre a conquista da terra prometida com Josué e a instauração da monarquia com Saul. Este período é chamado o Tempo dos Juízes e demorou entre 300 a 350 anos, entre os séculos XII e o século IX a.C. O Velho Testamento menciona 12 líderes carismáticos que surgiram para liderar e governar as tribos de Israel durante momentos de crise e de opressão. Alguns foram guerreiros como Eude, Jefté, Oteniel, Sangar e Sansão. Outros foram profetas como Débora e Samuel. E outros governaram as tribos política ou espiritualmente, mas sempre de forma regional. Cada juiz tinha a função de restaurar a adoração a Deus e liderar o povo em tempos de opressão provocados pelos filisteus, pelos moabitas ou pelos amonitas. O período dos juízes foi largamente marcado por períodos de opressão, de apostasia, de idolatria por parte do povo de Israel. E isso resultava sempre em opressão e em sofrimento. Encontramos a história de Ana nos primeiros 2 capítulos do livro de 1 de Samuel. E quero deixar aqui algum contexto cultural do que acontecia na época. Uma prática comum era a poligamia. Na época dos juízes, a prática da poligamia era comum. Um homem ter múltiplas mulheres era socialmente aceito por 2 motivos. Primeiro, porque ter filhos era um sinal de bênção e de prosperidade e assegurava não só a força laboral nos campos, como também era uma forma de garantir as linhagens. Por outro lado, porque muitos jovens morriam nas guerras, havia uma quase que forma de proteção das mulheres através da poligamia, porque elas eram integradas nas famílias. Contudo, casamentos polígamos criavam sérios problemas nas famílias, com rivalidades e conflitos, como é o caso de Ana e de Penina. Esta prática não era de todo aprovada por Deus. Quando Deus criou o casamento lá no princípio, no Éden, Ele criou para um homem e uma mulher apenas. Outro dado interessante que vemos aqui era o tabernáculo em Siló. Já tinham passado mais de 200 anos desde que Josué tinha colocado a tenda do tabernáculo em Siló. Ele tinha colocado o tabernáculo ali naquela cidade quando terminaram as conquistas da terra prometida. A palavra Siló deriva do termo Shalá, que significa descansar. Cada israelita ia pelo menos 3 vezes por ano a Siló, para a festa da Páscoa, para a festa das Semanas e para a festa dos Tabernáculos, como estava descrito em Deuteronômio 16:16. A viagem de Ramá, onde Ana morava, até Siló, eram cerca de 30 km. E começamos a história de Ana com a sua luta contra a esterilidade. Ana significa graça. No entanto, a primeira impressão que nós temos desta mulher é de uma mulher atribulada de espírito, cheia de tristeza e de ansiedade. Vamos ler o que diz 1 Samuel 1. Havia um homem chamado Elcana, oriundo de Ramá. Era casado com 2 mulheres, uma chamava-se Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não. Elcana ia todos os anos em peregrinação ao santuário de Siló para adorar e oferecer sacrifícios a Deus Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, filhos de Eli, estavam lá como sacerdotes do Senhor. No dia próprio, Elcana oferecia o sacrifício ao Senhor e dava a porção de carne correspondente a Penina e a cada um dos seus filhos. Ele amava muito Ana, mas só lhe dava a porção que lhe correspondia a ela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Penina, sua rival, atormentava-a e humilhava-a continuamente, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. E isto acontecia todos os anos, quando ela ia ao santuário do Senhor. Penina atormentava a Ana de tal modo que Ana se punha a chorar e deixava de comer. Elcana, seu marido, dizia-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás tão triste? Porventura não sou eu para ti mais do que 10 filhos? Ana tinha um marido que a amava. Ele nunca a tinha rejeitado por ela ser estéril. Apesar da lei da altura lhe permitisse que ele se tivesse divorciado de Ana por motivos de infertilidade. Mas não, Elcana fazia questão de dar a melhor porção de tudo a Ana,
porque ela era a sua favorita. Mas isto não chegava para consolar Ana, e o seu lar era cheio de conflitos e de ciúmes. Elcana tinha-se casado com Penina, provavelmente para ter filhos e assegurar a sua descendência, algo que era vital na época. Ana era vista como um falhanço, como um fracasso, por não conseguir cumprir o mais importante dos papéis para a mulher da altura, ser mãe. Os filhos eram uma segurança para qualquer mulher na sua velhice. De certeza que Ana se interrogava como seria o seu futuro. A pressão social a que estava sujeita roubava-lhe a alegria de viver. Para piorar tudo, Penina não era sua amiga. Antes, pelo contrário, ela era sua rival dentro da sua própria casa e atormentava-a. Ana buscou refúgio no único lugar que lhe poderia dar descanso, Deus. Ela abriu o seu coração amargurado e orou com todas as forças, fazendo este voto. Senhor Todo-Poderoso, olha para a amargura da tua serva e lembra-te de mim. Não te esqueças da tua serva. Se me concedes a graça de ter um filho, eu hei de o consagrar ao Senhor por toda a sua vida e o seu cabelo nunca será cortado. O voto nazireu era algo extremamente sério. Significava que a criança que era consagrada ao Senhor, que era separada para servir inteiramente ao Senhor, serviria como testemunho de uma consagração em santidade. Seria uma pessoa que nunca poderia beber vinho, nem sequer comer uvas, nunca se poderia chegar a um cadáver e, como símbolo da sua consagração, nunca cortaria o cabelo. Samuel e Sansão são exemplos de nazireus de consagração total por toda a vida. Mas no Novo Testamento encontramos o apóstolo Paulo a fazer um voto temporário de nazireu, em que ele, em vez de deixar crescer o cabelo, rapou a cabeça por completo. O desespero de Ana tinha alargado a sua motivação para ter filhos. Já não era apenas o assegurar uma descendência ou a proteção na sua velhice, mais do que agradar ao seu marido. Ela agora olhava para um filho que seria consagrado completamente ao Senhor, nazireu desde a sua gestação, separado para servir no tabernáculo e servir ao Senhor por toda a vida. Ana desejava um filho, mas Deus tinha um outro sonho e Deus desejava um homem que viesse transformar a nação e elevar o ambiente espiritual da nação para uma nação que se voltava novamente para si. A Bíblia é bem clara ao explicar que os filhos de Eli, o sacerdote, eram vilões, homens ímpios que desonravam a casa de Deus e que corrompiam o povo quando o povo trazia as suas ofertas ao tabernáculo em Siló. E lemos lá em 1 Samuel 2, 12 e 13. Os filhos de Eli eram perversos e não se interessavam pelas coisas do Senhor, nem cumpriam os regulamentos sacerdotais em relação ao povo. E Ana ficou com Samuel até ele ser desmamado. Ao contrário dos nossos dias, naquela altura uma criança era desmamada por volta dos 3, 4 anos. Portanto, deveria ser por volta dessa idade que Samuel foi levado pelos seus pais para o tabernáculo, para ali servir no templo como sacerdote, como aprendiz de Eli, e ele lá ficou. E a Bíblia conta-nos que todos os anos a sua mãe, quando subia para festejar as festas do Senhor, ela lhe levava uma nova túnica para o seu filho. Mas Ana educou tão bem o seu filho nas leis do Senhor que ele nunca se corrompeu, apesar dos maus exemplos de Ofni e Finéias. Pelo contrário, Samuel foi boca profeta, ainda criança, para confirmar uma profecia que Deus já tinha dado, que viria o castigo de Deus sobre a família de Eli, sobre a iniquidade de Ofni e Finéias, e que eles seriam castigados. E vemos isto lá em 1 Samuel 3, 11 a 14, quando Deus fala pela primeira vez em voz audível com o pequeno Samuel. E assim foi, a sua palavra se cumpriu. Anos mais tarde, ambos os filhos de Eli morreram em batalha contra os filisteus. O que nos ensina então a história de Ana? Em primeiro lugar, persistência na oração. A fé de Ana compreendia que tudo dependia da vontade de Deus. Ela entendia que Deus tinha cerrado a sua madre por um tempo, mas porque ela dependeu completamente do Senhor, ela decidiu fazer aquele voto corajoso, ousado, e, em fé, ela expressou o seu coração, que amava o Senhor, que amava a casa do Senhor e que queria o melhor para a sua nação. Seguramente ela já orava há muitos anos por um filho. O que ela não sabia é que Deus estava a preparar um grande profeta na altura certa. O tempo de espera entre as promessas de Deus e a sua concretização na forma de um milagre, por vezes é um tempo difícil, mas Deus tem sempre o melhor para nós. Ele faz a melhor coisa da melhor maneira no momento certo. Lembremos-nos de 1 de Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós.
Em segundo lugar, a história de Ana ensina-nos a confiança em Deus. Um verdadeiro encontro com o Senhor é capaz de resolver todas as nossas ansiedades, medos, decepções, questionamentos. O efeito imediato da conexão espiritual que Ana teve com Deus, com a bênção sacerdotal dada por Eli, foi que o seu semblante já não era triste. Imediatamente, ela deixou de se sentir amargurada, ela deixou de estar melancólica e ela deixou de estar ansiosa. Ela agora já podia comer, já se sentia aliviada e sentia-se esperançosa, porque ela tinha a certeza que a sua oração tinha sido ouvida. Da mesma forma, quando nós vamos em oração a Deus, podemos ter a certeza que Ele nos ouve e que a nossa oração está a ser regada pela unção de Deus, que no tempo certo tudo fará de acordo com a sua perfeita vontade na nossa vida. E em terceiro lugar, a história de Ana ensina-nos gratidão e adoração. O cântico de Ana, em 1 Samuel 2, do 1 ao 10, onde ela expressa toda a sua gratidão a Deus e ela até fala como ela se sente vingada da sua rival que gozava e que a atormentava, mostra-nos como é importante nós cultivarmos uma atitude constante de gratidão e de adoração na nossa vida, mesmo durante as adversidades. Quando Ana dedicou a vida do seu filho a Deus, isto rendeu-lhe mais frutos do que ela esperava. Não só ela deixou de ser uma mulher humilhada e desprezada, ela tornou-se uma das mães mais importantes em Israel. Sabe, Samuel veio a ser um grande líder, o último grande juiz. Ele foi sacerdote, ele foi profeta, ele governou e julgou a nação, num tempo não só da transição da época de juízes para a monarquia, mas como ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel. E além disso, ela viu o seu filho ser aclamado como um grande líder. Ela viu o seu filho crescer em estatura, em graça. Ela viu que as suas palavras, quando ele profetizava e quando ele falava ao povo, elas se concretizavam. E o Senhor ainda lhe deu mais presentes. O Senhor deu-lhe mais 5 filhos. Ela nunca mais ficou sozinha. Ela nunca mais teve que lidar com o estigma da esterilidade. Não só ela teve um filho que foi um grande líder, como ela teve mais 5 filhos. E de Penina, nunca mais se ouviu falar. E como conclusão, eu queria lhe deixar este encorajamento. Que esta história nos possa elevar, a cada um de nós, nos possa dar coragem e esperança quando nós estivermos a passar por tempos desafiantes. Que nós possamos aplicar estas 3 características de Ana nas nossas próprias vidas. Persistência na oração, confiança em Deus, gratidão e adoração. Se este vídeo acrescentou conhecimento para si, então diga-me aí nos comentários o que mais gosta da história de Ana. Não se esqueça de subscrever o canal e confira ainda os outros vídeos que já saíram da série Heróis da Fé. A cada sábado sai um novo vídeo, por isso eu espero por si na próxima semana. E lembre-se, sinta-se amado, porque Deus o ama.